Estamos de volta com o programa O Que Dá Certo e durante o intervalo eu tenho certeza que você deve ter tomado um cafezinho ou rapidamente ter ido ao banheiro. Durante esse período, sabe o que a Zita estava fazendo aqui? Estava me vendendo produtos, ou seja, cosméticos para o público masculino, que é um dos segmentos, né, e perfil de público que mais cresce no nosso país. E fiquei realmente surpreso. Tem um produto aqui mesmo que é feito para o homem, ou seja, é shampoo, corpo e barba. Esse eu não sabia. Olha como esse mercado se movimenta e cresce e traz sempre novidades pra gente, né, Zita? É surpreendente isso. Você gosta desse tipo de trabalho, né? Eu gosto, eu me apaixonei pelo trabalho, pelo ramo de cosméticos, em vender e principalmente trabalhar esses diferenciais, ajudar as pessoas que às vezes querem empreender, porque a gente tem esse tipo de trabalho que os clientes eles compram no atacado, os revendedores, e vendem de porta a porta. É renda para eles, é renda para a nossa empresa e assim a gente auxilia eles nesse sentido também. Eu acho que antes de você auxiliar toda essa rede, você auxilia as pessoas a ficarem mais bonitas, se aceitarem, né? E a questão da autoestima, que é fundamental. Mas me conta uma coisa, que é a curiosidade que o pessoal está tendo lá em casa, né? Eu queria saber de você como foi essa ideia de sair de Brasília, já veio direto para Barreiras, depois que pensou o negócio, como foi que você veio empreender aqui? Na verdade, quando eu terminei os meus cursos em Brasília, eu voltei para o Pará e lá eu abri a minha loja. Já estava com a ideia de abrir loja de cosméticos. Escolhi o meu ponto, abri a minha loja, era uma loja pequena, não tinha, apesar de todos os cursos que eu fiz no Sebrae, mas a prática é um pouquinho diferente, né? A gente tem que estar sempre ajustando. Mas, obviamente, eu continuei em contato com o pessoal do Sebrae, peguei muitos contatos de consultores e fui ajustando. Fiquei ali no Pará por 2 anos. Fui bem sucedida, graças a Deus, mas aí por motivos de força maior eu decidi vir para uma cidade maior para poder conseguir abranger mais o meu negócio, que aí foi quando eu decidi vir para Barreiras, porque na verdade eu sou daqui. Então voltou para a cidade natal, já voltou empresária, e aí como foi que você começou? Você inicialmente já montou um ponto comercial mesmo? Assim que eu cheguei em Barreiras, eu trouxe a minha loja, as mobílias, né, produtos também, eu trouxe a minha loja para cá. Cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi analisar o mercado, né? Dei uma passada nos concorrentes, olhei mais ou menos o funcionamento, o tamanho, né? Então eu dei uma analisada primeiro, estudei primeiro o mercado, depois fui ver o ponto, né, um ponto estratégico, um ponto que seria interessante, e encontrei esse ponto que eu estou aqui, né, até hoje. Achei um ponto bom, um ponto estratégico, e aí tá. São 6 anos já que você está com esse empreendimento aqui em Barreiras. Sim, ao todo em Barreiras 4 anos, no Pará eu fiquei 2 anos, um total de 6 anos aí no mercado, no ramo de cosméticos. Qual foi a fase mais difícil, né, no momento de empreender, montar um negócio? Qual foi a fase assim que você disse, olha Emerson, se eu venci essa fase, outras eu vencerei também? Teve esse momento? Na verdade, eu como empresária, à frente de um trabalho, na verdade, todos os dias nós temos muitas dificuldades. Hoje o empresário enfrenta todo dia uma dificuldade diferente, quando não é um problema é outro, mas a gente sempre procura estar ultrapassando, né? Está procurando melhorias, está procurando diferenciais, está procurando instituições que ajudam a gente, como tem um Sebrae que está sempre perto, oferecendo consultoria, porque as dificuldades, quando você vai crescendo, a tendência é a dificuldade aumentar. Mas você conseguiu, através de boas estratégias, né, estar cada dia superando essas dificuldades. Até porque, Zita, se fosse fácil, qualquer um empreenderia, né? Então você realmente buscou essas informações e pensou estrategicamente para que o seu negócio desse certo. Sim, pensamos sim. E a minha preocupação principal é sempre atender bem os clientes, fazer um bom trabalho, deixar que os nossos clientes entendam que aqui tem um produto melhor, tem um atendimento melhor. Aqui a gente procura melhorar também a vida dele com relação, principalmente os nossos empreendedores, que eu trato também como os empreendedores, né, que são os nossos revendedores. A gente sempre está buscando abrir a mente dele também como um empresário, para eles poderem desenvolver esse lado também de empreendedores. Isso aqui é muito interessante, talvez
seja a principal estratégia que a gente percebe aqui no trabalho da Eusita. E trabalhar competindo com grandes marcas não é fácil. Ela tem uma rede, né? Uma rede de empreendedores que são os revendedores dos produtos que ela vende aqui na loja. Então, desde a escolha dos produtos a serem vendidos, a seleção desses revendedores faz toda a diferença no negócio dela. Me diz uma coisa, são quantos revendedores que você tem hoje, né, que promove os seus produtos e que vende em todos os bairros aqui da nossa cidade? Eu acredito que hoje nós estamos com uns 200 revendedores, 200 consultores aqui na cidade. E são pessoas que vendem em Barreiras e região. As cidades menores também, que ficam aqui ao redor de Barreiras, também vem, o pessoal compra aqui com a gente e fazem esse trabalho de consultor. E olha que interessante, ela dá todo o treinamento, ela orienta, mostra os produtos, como é que funciona na prática, os benefícios e as pessoas acabam tendo uma renda extra com essa atividade, né? Exatamente, porque a nossa visão é ajudar pessoas que queiram empreender, né, ajudar essas pessoas e com isso a gente ganhar, né? Nossa empresa também poder faturar em cima disso, né? Então assim, porque às vezes é só vender o produto, infelizmente hoje em dia no mercado tão competitivo não é o suficiente. Então a gente trabalha sempre com a ideia de união, que a união faz a força, que as pessoas também podem crescer, conseguir fazer um bom trabalho. E às vezes eu noto empresários surgindo com esse trabalho. Isso é muito interessante, é muito gratificante. Ou seja, da primeira oportunidade já surgiu o empreendedor. Me diz uma coisa, em média, um revendedor desse chega a ter quanto por mês de ganho, de faturamento? Você tem uma média mais ou menos de quanto isso acrescenta ao salário dele? Aí depende muito do trabalho que ele faz, né? Uma média. Mas eu acredito que vai render aí de um salário e meio a mais. Isso só lembrando que não é a atividade principal da pessoa. Na verdade, é um algo a mais que ela faz, não é isso? Para poder ter uma renda extra. Exatamente. Por exemplo, as cabeleireiras, né, já tem o seu salão, tem os produtos lá que elas repassam para as clientes dela e já tem uma renda com isso. E agrega algo a mais, um valor a mais à tua renda mensal. E as grandes marcas, né? Como se posicionam nisso? A gente viu agora recentemente, né, a Natura comprou a Avon e se tornou o quarto maior mercado, né, a maior empresa de cosméticos do mundo. Então, só para a gente entender o tamanho que é esse mercado aqui no Brasil. Para poder você trabalhar estrategicamente, realmente tem que ser através dos nossos revendedores e fortalecendo ainda mais os diferenciais das marcas que fornecem para você, que são fornecidas para você? Pois obviamente, a gente está no ramo de cosméticos, a gente sempre observa as grandes marcas, como que elas trabalham. Exemplo, essas marcas que você citou aí realmente são exemplos, né? Eu estou sempre atenta a essas tendências, a esse modelo de negócio que funciona muito bem e a gente tenta aplicar isso, né? E realmente isso funciona de uma forma bem bacana. É o interessante nós entendermos isso porque às vezes, pelo fato de nós termos uma concentração de uma marca muito grande, a gente acha que não tem mais oportunidade. E a Eusita está mostrando que dá para sobreviver, dá para poder competir, né? Apesar de ter marcas muito fortes, a micro e pequena empresa pode se posicionar desde que esteja, claro, um nicho específico, né, nesse mercado e que você tenha também muito bem fundamentada a sua estratégia para poder ganhar dinheiro. Teria algum fornecedor, algum revendedor aqui que a gente poderia conversar para a gente entender um pouquinho mais da história dele? Assim, tem sim, tem um rapaz aqui que agora acabou de fazer as compras dele e aí sobre essa questão que você estava falando, dessas grandes marcas, a gente utiliza isso não como um concorrente, a gente procura aprender com eles e as pessoas às vezes que fazem, os revendedores, os consultores dele, a gente tenta agregar. Entendeu? Que às vezes as pessoas já revendem uma outra marca e a gente vem e tenta agregar a nossa, que vai às vezes aumentar a renda daquela pessoa. Vai ter um produto a mais para vender, um produto diferente a mais, porque a pessoa já tem às vezes aquele mix de clientes e tem mais uma opção para poder oferecer. A gente sempre trabalha com a ideia de agregar, de juntar, de unir, de crescer, porque a gente sempre acredita que a união faz a força.
Olha que interessante, né? Que aula nós estamos tendo aqui da Elzita, ela mostrando como é que a gente sobrevive nesse cenário e, claro, todo mundo pode sair ganhando com isso. A gente vai dar um rápido intervalo no programa Que Dá Certo e daqui a pouco a gente vai conversar com um dos revendedores aqui da empresa para a gente entender como é que isso funciona na prática. Então aguarda um pouquinho, é rapidinho e a gente já volta com o programa O Que Dá Certo.